Olá, bom dia, povo de Deus. Que a paz e a graça do nosso bom Deus esteja com todos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em meio a tantas provações, sabe que eu posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará, A tempestade vai passar, ondas confiante andarei, tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, Deus sempre proverá. Vai passar. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e aqui estou neste dia para a honra e glória do Senhor, para manifestar o poder do seu amor, para manifestar o poder da sua palavra. Pois superarei. Deus provê, Deus sempre proverá. Deus provê, Deus proverá e nada nos faltará. E aí, como está escrito, em meio às tribulações e aflições, continuemos falando de Jesus. Não podemos parar de anunciar o Evangelho por causa das perseguições. Continuai firmes no Senhor, ó meus queridos. Alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na... Paulo e Barnabé, encorajando os discípulos, exortavam a permanecerem firmes e dizendo que é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Então, irmãos, que nós não desanimemos, que nós não cheguemos ao ponto de desanimar por causa dos sofrimentos, mas que nós tenhamos essa alegre esperança no coração, como aí está escrito: alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. É necessário nós sermos fervorosos de espírito, irmão, servindo sempre ao Senhor, progredindo sempre na prática do bem, progredindo sempre vivendo no seu vivendo sempre no amor, vivendo em seu Filho Jesus, o Santo de Deus. Então, porque às vezes, irmão, na nossa caminhada aqui na terra, nós às vezes não entendemos e nem compreendemos por que nós estamos passando por tantas lutas, porque nós estamos passando por tantas tribulações. Às vezes nós chegamos ao ponto até de falar: meu Deus, tanto que eu faço bem, tanto que eu ajudo as pessoas, tanto que eu faço isso, e eu só ando sofrendo, eu só ando passando por aflições. Ei, não murmureis entre vós. Jesus sofreu calado, né? Ele sofreu e entregou tudo ao Pai. Porque Deus, Ele sabe o que faz. Por isso é necessário a gente não desanimar de anunciar a palavra, de anunciar o Evangelho. É necessário, meus irmãos, continuar firmes. Mas para que nós continuemos nesta missão, é necessário se fortalecer em Cristo Jesus, meus irmãos. É necessário buscar a Deus. Porque se a gente não se fortalecer no Senhor, a gente desanima. A gente para, a gente sente vontade de não querer mais continuar. E tem um louvor que diz: levanta-te e come, porque o caminho é longo. Irmãos, é necessário nós nos fortalecermos do corpo e sangue de Cristo, porque é Jesus a nossa força contra o mal. É Jesus a nossa esperança para nós levarmos a termo a nossa missão até o fim. Como hoje na Santa Missa fala, né, do Salmo 138, né, que a obra que o Senhor começou, Ele completará. Então cabe a nós confiarmos, cabe a nós permanecer confiante nesse Deus maravilhoso. Ele que é Pai nosso, né, que está sempre disposto a nos ajudar. Por isso que nós não podemos desanimar, por isso que nós não podemos desistir da vida, porque enquanto há vida, há esperança.
Amém. Glória a Deus. Ele nunca faltará. Olá, professor Pimenta. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Que Deus continue nos ajudando a nós continuarmos firmes, inabaláveis, como vai dizer uma passagem, né? Na Bíblia diz que tudo um dia será abalado e só permanecerá aquilo que foi inabalável. Para que nós tenhamos uma fé inabalável, nós temos que nos fortalecer no Senhor nosso Deus. Nós temos que buscar o Senhor Jesus. Nós temos que ter compromisso com a palavra. Sabemos que a nossa vida é uma correria que só, mas temos que priorizar as coisas do alto. Não é o que diz a palavra? Buscar as coisas do alto, não o que é da terra. Irmãos, por que buscar as coisas do alto? Para que nós sejamos firmes e fortes, progredindo sempre na obra do Senhor, né? Sem jamais desanimar, sem jamais esmorecer. Sabemos que todos nós sofremos, né? Às vezes nós ficamos no cantinho achando que só a gente está sofrendo, mas se a gente for reparar, toda a humanidade, todos nós sofremos. Mas nós também temos que buscar o Senhor para nós aprendermos a lutar, porque é de acordo com as regras da palavra de Deus que nós temos que lutar, irmãos. Mas tem pessoas que vivem como gente sem, como é que eu posso dizer? Vive sua vida de qualquer jeito. E Deus não nos criou de qualquer jeito. Deus nos criou para a glória dele. Então nós temos que viver para a glória de Deus. Não é porque um dia que tudo vai passar, passarão céus e terra, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Então, coragem, meu irmão, coragem, minha irmã, em meio às suas tribulações, em meio às suas aflições. Nós não estamos sozinhos. A gente sabe, por nós sermos seres humanos, né? Às vezes dá vontade de parar, às vezes dá vontade de a gente sair do barco, mas a gente não pode desanimar, né? Lembra-te do que Jesus passou por amor a nós lá na cruz, para que ninguém vos deixeis abater pelo desânimo. Jesus muito sofreu, ele mesmo disse, o Filho do Homem há de subir para Jerusalém, sofrer muito e ser rejeitado pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, pelos doutores da lei. Chegaria ao ponto de morrer, mas que no terceiro dia ressuscitaria como ressuscitou. Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo reina, Jesus Cristo opera, Jesus Cristo manda. Então, por que se desesperar, sabendo que o Senhor está vivo e Ele nos salva? Como vai dizer lá em Romanos, né? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos que invocar o santo nome do Senhor. Temos que invocar Ele também em meio às tribulações. Temos que invocar Ele nos momentos felizes, né? Porque Deus está conosco. O Senhor está do nosso lado. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que o diga a Israel. Ou em breve nós teremos perecido, ou há muito tempo nós já teríamos partido. Mas a obra que o Senhor começou, Ele é fiel para cumprir. Então, coragem, joelhos no chão, vitória de Deus no coração. E é necessário meditar a palavra, porque é a palavra de Deus que nos ajuda, é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos anima. Quando nós estamos desanimados, quando nós estamos atribulados, né? Porque às vezes nós passamos, irmãos, por momentos de tribulação. Às vezes nós passamos pelo deserto. Mas já está dizendo, é uma passagem. Nós não vamos morar eternamente no deserto, né? Mas é uma passagem. Eu me lembro daquela passagem, daquele povo lá no deserto, né? Escravizado, lá no Egito. E Deus ele convoca Moisés para que pudesse libertar aquele povo. E aquele povo saiu do Egito e passou aqueles anos lá no deserto, 40 anos, né? Então, e ali o povo começou a murmurar, começou a reclamar, querendo voltar para o Egito. Então, Deus ele nos liberta e nós muitas das vezes queremos voltar para aquele lugar que nós só é humilhado, só é escravizado. Então, por isso que nós temos que avançar, nós temos que seguir em frente. Deus ele nos liberta para nós vivermos na liberdade do seu Filho Jesus. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos deixeis amarrar novamente.
né? Às vezes nós não entendemos certo tipo de livramentos que Deus nos dá, mas nós iremos compreender depois, como Jesus disse: o que estou fazendo agora não entendes, compreenderás depois. Tem certas coisas que a gente não entende mesmo não, porque nós somos limitados, nós somos seres humanos. E Deus fez o ser humano limitado. Agora Deus é misericordioso, Ele é um Pai carinhoso, Ele vem para libertar seus filhos. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que nós continuemos aí na nossa missão, né? Tendo sempre fé em Deus. Como vai dizer lá em Hebreus 11, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima dele deve se aproximar dele crendo que ele existe e ele recompensa todos que o procuram. Amém. Glória a Deus. Então, em meio às tribulações e aflições, continuemos falando de Jesus. Não podemos parar de anunciar o Evangelho por causa das perseguições. Continuai firme no Senhor, ó meus queridos. Alegre na esperança, forte na tribulação, perseverante na oração. Amém. Fique na paz e até mais com a graça de Deus Pai. Deus é contigo. Coragem. Em nome de Jesus Cristo.